Eu fico semi-preocupado quando você tem alguns dos destaques do campeonato são jogadores que já estão mais para o final da carreira do que para o início, né? Então, o Praz, para mim, é o melhor goleiro do ano, respeitando muito o trabalho do Danilo Fernandes, mas em 2016, por enquanto, o Praz é o que mais me chama a atenção. Aí você vai buscar na posição de centroavante. É Grafite, é Fred, é Ricardo Oliveira. Então, isso me deixa semi-preocupado. Mas pensando no Praz, você convocaria ele para a seleção e ele é o melhor? Você falou que ele é o melhor no ano. Isso faz com que ele poderia ser chamado, então, para a seleção? É que assim, pensando com a cabeça do Dunga, o que não é fácil, porque o Dunga, qual que é o pensamento dele? É vencer hoje. Até porque ele nem sabe se ele vai estar amanhã. Se você for pensar com a cabeça do Dunga que o importante é agora, esse momento, eu convocaria. Para mim, se eu sou o treinador, eu acho que eu faria um trabalho mais a médio prazo e aí você não sabe qual vai ser a condição do prazo. O meu titular da seleção brasileira ainda é o Diego Alves. O meu também. O meu. O Dunga é o Alisson, né? Que também é um grande goleiro. Agora, se sai a convocação amanhã para os próximos jogos eliminatórios e tal prazo, alguém vai chegar aqui e falar, nossa, que absurdo? Ninguém vai falar. Não. Que é espelho do futebol que ele está mostrando. E essa questão da idade, acho que para o goleiro é uma coisa mais natural, né? O goleiro, a maturidade técnica do goleiro, às vezes, está ali aos 31, 32 anos. É diferente do jogador de linha. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o Buffon com 38, fez uma temporada das melhores dele na carreira. Claro que eu estou falando de um cara fora da curva, um dos melhores da história, mas de alguém que vai jogar mais 2 anos. E o Praz falava sobre isso, né? Às vezes você assina sem medo um contrato com um goleiro veterano, porque sabe que ele vai conseguir jogar mais tempo em alto nível. Então, a vida útil do goleiro é muito diferente. Às vezes é muito difícil ter um goleiro maduro, pronto, com 18, 19 anos. Mas acontece. Por isso que eu falei do Alisson, que acho que ainda o Alisson vai evoluir, mas hoje o Danilo talvez seja até mais eficiente ou mais experiente, é sem dúvida, né? Mas o Alisson ainda vai evoluir muito. Claro. E eu acho importante o Cuca, eventualmente, quando ele achar necessário, ele dá no meio do Dudu. Eu acho importante. Mas só no Dudu? Não, em qualquer jogador. Estou falando do Dudu porque em vários momentos da passagem dele principalmente na passagem dele pelo Palmeiras, depois dele ter sido disputado ali pelo Corinthians, pelo próprio Palmeiras, pelo São Paulo, ele estava, sabe, muito cheio de mimimi. Muita espuma para pouco chope, muito oi para pouco tchau. Inclusive com relação ao comportamento dele no campo, com relação ao comportamento dele com a arbitragem, sabe? Se achando demais. Então, eu acho legal o Cuca dar no meio dele. Mas entre isso mudou um pouco ali depois daquela confusão na final do Paulista. Tudo bem. Mas eu fico com essa imagem que, para mim, é uma imagem difícil de entender. Porque o Dudu, ele não é o Edmundo. Não. Ele não... Acho que não vai ser também, né? Não vai ser. Então, o cara ficar deslumbrado nesse momento da carreira dele, eu acho que é muito precoce. Então, assim, eu fico sempre atento para ver se ele vai voltar a isso. E acho que o Cuca também. Eu acho legal o Cuca dar no meio dele, mas entre 4 paredes, se é que você me entende. Sim. Entre ali no vestiário, no escritório do treinador. Não precisa ficar batendo nele em público. Até porque, a gente já falou sobre isso, o Dudu não está jogando na posição em que ele já rendeu mais. O Dudu pode até falar que ele quer jogar no meio para ficar no bolo, para estar entre os 11 sempre. Mas a gente já viu o Dudu jogar no meio e no lado. E ele já viu ele render muito mais pelo lado. Do lado, sem dúvida. Tanto que ontem você também criticou o Cuca por causa da declaração. E numa dessas, o que eu falo é o seguinte, a atuação do jogador, às vezes ela é prejudicada, porque o jogador vai lá tentar salvar o treinador, numa posição que ele não se sente tão confortável. Eu fico semi-preocupado quando você tem alguns dos destaques do campeonato são jogadores que já estão mais para o final da carreira do que para o início, né? Então, o Praz, para mim, é o melhor goleiro do ano, respeitando muito o trabalho do Danilo Fernandes, mas em 2016, por enquanto, o Praz é o que mais me chama a atenção. Aí você vai buscar na posição de centroavante. É Grafite, é Fred, é Ricardo Oliveira. Então, isso me deixa semi-preocupado. Mas pensando no prazo, né? Que também é um grande goleiro. Agora, se sai a convocação amanhã para os próximos jogos eliminatórios e tal prazo, alguém vai chegar aqui e falar, nossa, que absurdo? Ninguém vai falar. Não. Que é espelho do futebol que ele está mostrando. E essa questão da idade, acho que para o goleiro é uma coisa mais natural, né? O goleiro,
a maturidade técnica do goleiro, às vezes, está ali aos 31, 32 anos. É diferente do jogador de linha. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o Buffon com 38, fez uma temporada das melhores dele na carreira. Claro que eu estou falando de um cara fora da curva, um dos melhores da história, mas de alguém que vai jogar mais 2 anos. E o Praz falava sobre no meio do Dudu. Eu acho importante. Mas só no Dudu? Não. Em qualquer jogador. Estou falando do Dudu porque em vários momentos da passagem dele principalmente na passagem dele pelo Palmeiras, depois dele ter sido disputado ali pelo Corinthians, pelo próprio Palmeiras, pelo São Paulo, ele estava, sabe, muito cheio de mimimi. Muita espuma para pouco chope, muito oi para pouco tchau. Inclusive com relação ao comportamento dele no campo, com relação ao comportamento dele com a arbitragem, sabe? Se achando demais. Então, eu acho legal o Cuca dar no meio dele. Mas entre isso mudou um pouco. Você convocaria ele para a seleção e ele é o melhor? Você falou que ele é o melhor no ano. Isso faz com que ele poderia ser chamado, então, para a seleção? É que assim, pensando com a cabeça do Dunga, o que não é fácil, porque o Dunga, qual que é o pensamento dele? É vencer hoje. Até porque ele nem sabe se ele vai estar amanhã. Uhum. Se você for pensar com a cabeça do Dunga que o importante é agora, esse momento, eu convocaria. Para mim, se eu sou o treinador, eu acho que eu faria um trabalho mais a médio prazo e aí você não sabe qual vai ser a condição do prazo. O meu titular da seleção brasileira ainda é o Diego Alves. O meu também. O meu. O Dunga é o Alisson. Isso, né? Às vezes você assina sem medo um contrato com um goleiro veterano porque sabe que ele vai conseguir jogar mais tempo em alto nível. Então, a vida útil do goleiro é muito diferente. Às vezes é muito difícil ter um goleiro maduro, pronto, com 18, 19 anos. Mas Acontece. Por isso que eu falei do Alisson, que acho que ainda o Alisson vai evoluir, mas hoje o Danilo talvez seja até mais eficiente ou mais experiente, é sem dúvida, sim, né? Mas o Alisson ainda vai evoluir muito. Claro. E eu acho importante o Cuca, eventualmente, quando ele achar necessário, ele dar